Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte comentando tudo sobre o jogo de hoje entre Flamengo e Olímpia pela Copa Libertadores, sobre a escalação e entre outras coisas. Então fique aí com o vídeo. O Flamengo joga em casa contra o Olímpia do Paraguai. Eu acho o Flamengo bem favorito, o Tomás bem favorito, apesar da crise da semana aí, o preparador físico demitido, por dar um soco na boca do Pedro. O Pedro para mim a gente tem assim, lembra da cartilha do rebaixamento? A gente fala muito quando o time grande está perdendo e tal, não sei o quê. Sabe a cartilha do jogador que quer dar um jeito de rescindir com o clube? Essa é a cartilha do Pedro. Não treina bem, entra em campo, quer fazer tudo sozinho, com uma má vontade desgraçada, não gosta de ficar no banco. Só falta reclamar para a imprensa, que não reclama porque hoje em dia não tem mais entrevista. Senão eu estaria reclamando. Só falta aparecer em vídeo da TV Fla, né? Da Fla TV, ele reclamando. Então, aí seria o cúmulo. Como ninguém mais entrevista ninguém hoje, os clubes não deixam. Então o Pedro manda lá um Instagram qualquer, mas, sabe, a conversa eu estou sendo talvez injusto, mas é que nesse ambiente de futebol parece conversinha mesmo. A coisa de assédio moral, de violência emocional. Enfim, parece que acho que o Pedro teve sorte que o cidadão deu um soco na boca dele, sabe? Para criar esse caso. Mas faltou no treino, mas voltou no treino seguinte. Duvido que vá para o jogo amanhã. Duvido que o Sampaoli vai botar o Pedro. Duvido muito. A não ser que a estratégia dele seja o Flamengo já ganhando o jogo, seja mostrar que está tudo certo e até sabe o tapa de luva de pelica no Pedro? Ó, vou colocar você com 30 do segundo tempo para mostrar que não tem nada, nenhum problema, para mostrar que, tá vendo, você estava reclamando à toa, ficou bravinho à toa, sei lá. O Flamengo tem nessa quinta o Olímpia, pelo jogo de ida das oitavas de final, e o atacante Pedro, ele não será relacionado para a partida. Tinha esquecido desse pequeno detalhe. Então não vai ter essa entrada aí. Ele punido pelo clube, né, pelos atos de indisciplina. O Flamengo suspendeu o Pedro por um jogo, aplicou também uma multa de 5% do salário por ele não ter se aquecido no último jogo diante do Atlético em Belo Horizonte. E nessa quinta, dia do jogo contra o Olímpia, o Sampaoli ainda fará um trabalho no Ninho do Urubu. Geralmente, treino com bola parada. Davi Luiz deve ser titular ao lado de Fabrício Bruno. Ayrton Lucas, que teve dores no joelho esquerdo, tem maior chance de ser relacionado e assim voltar à equipe titular rubro-negra. Júlio. Eu acho que o Flamengo está começando a sobrar na turma, não coletivamente ainda. Acho que o Flamengo tem jogadores que no elenco tem, também porque no elenco tem tudo, né? Mas não tem nos seus principais jogadores os estilos que agradam mais o jeito que o Sampaoli gosta de jogar. Mas acho que o São Paulo está ele próprio se adaptando a isso, se rendendo a algumas coisas ali, ao quarteto de 2019, o quarteto original, né, do Flamengo, Everton, Bruno, Gabriel e De Arrascaeta. E as substituições são muito impactantes. O Palmeiras, hoje, para usar o exemplo de hoje, Palmeiras hoje lá segurando o resultado contra o Atlético, entraram lá o Breno Lopes, o Flaco Lopes. O Flamengo entra nos jogadores muito mais importantes, muito mais relevantes. Podem também não resolver, mas são nomes mais impactantes. Tá começando a sobrar na turma, não pode desprezar o Olímpia amanhã, tem que jogar com respeito, É um time que também fez uma boa campanha na fase de grupos, é um campeão da Libertadores, é um time grande do Paraguai, o Olímpia. Eliminou o Inter aí recentemente. Se o Flamengo respeitar o Olímpia, ele mete 3 ou 4. Se entrar de salto alto, o jogo pode ficar complicadinho. Então, traga um palpite, então, para o nosso amigo. 4-1 para o Flamengo. Eu vou ser mais comedido, 2-0. Mengão, vamos dar uma olhadinha nos jogos da Taça Sul-Americana? Então, tá? Lá na Colômbia. E no mesmo horário, vocês vão assistir aqui na ESPN, no Star Plus, a partidaça entre Flamengo e Olímpia. O Flamengo, então, logo mais à noite, abrindo a fase de oitavas de final dessa competição, claro, abrindo o seu confronto. A nossa equipe já está por lá, porque é assim, tá? O dia inteiro com essa nossa super cobertura. E o Rafael Marques já está no Maracanã e vai trazer pra gente, então, o ambiente lá no Maracanã nesse momento, se já tá tudo pronto e, claro, mais informações do Flamengo. Tá tudo certo aí, Rafa?
Tudo bem, sim, Bruno. Um abraço a você, ao Breyer, à Natália, ao fã de esporte conectado com a gente no Sport Center. Os funcionários do Maracanã dando aqueles retoques finais aqui no gramado para o jogo das 9 entre Flamengo e Olímpia. Falou-se muito ao longo de toda a preparação para o jogo, de tudo menos do jogo, né? O assunto Pedro foi quem monopolizou o noticiário do Flamengo. Como se sabe, desde ontem, ele está fora da partida, punido pelos dirigentes com a multa e o afastamento da relação para o jogo dessa noite, às 9 horas contra o Olímpia. Volta normalmente a participar da relação para o jogo de domingo contra o Cuiabá, lá no Pantanal, pelo Campeonato Brasileiro. Como de praxe, Sampaoli, nesse momento, comanda uma atividade leve no Ninho do Urubu. Os jogadores já ficam por lá, almoçam e depois tem a preleção antes da vinda aqui para o Maracanã. É nesse treino que o Sampaoli tira suas últimas dúvidas e, por conta de uma metodologia muito própria, ele não faz coletivos, treinos táticos, nada que indique a escalação para o jogo dessa noite. Mas partindo do princípio que o Flamengo vai valorizar demais o jogo de hoje contra o Olímpia e tentar fazer resultado para administrar na volta em Assunção, dá para imaginar o Flamengo escalado com o Matheus Cunha no gol, o Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Felipe Luiz. No meio-campo, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Na frente, o Gabigol ao lado do Bruno Henrique. Há uma expectativa de aproximadamente 64, 65 mil torcedores essa noite. Tem sido essa a média do Flamengo nos jogos em casa no Maracanã. E com um aditivo, o Flamengo defende logo mais uma invencibilidade de 4 anos e 4 meses em casa em jogos de Libertadores da América. A última derrota foi para o Peñarol em 2019, 1-0, partida na qual o Gabigol foi expulso. Jogo aqui no Maracanã, na época o Flamengo dirigindo a ida pelo técnico Abel Braga antes do Jorge Jesus. É mais um componente para aumentar a motivação rubro-negra para o jogo dessa noite, em que fazer o resultado é inegociável pensando no jogo da volta, Bruno. Valeu, Rafa. A gente já volta a conversar com você aí também, tá? Hoje não é um bom dia para ser o Pedro, né? Porque você teve, né, morderam uma parte do seu salário, você tá suspenso e vai ficar em casa punido, né? Assim, vai ficar em casa assistindo esse quarteto do Flamengo desfilar contra o Olímpia hoje. É bom para ele pensar um pouquinho também. Ele é vítima, no caso, óbvio, ele tomou um soco, isso não é inadmissível, mas é bom para ele repensar um pouquinho. Porque dificilmente ele vai chegar, aqui no Brasil talvez, mas dificilmente ele chega em um clube com esse ímpeto todo para ser só o titular. Ele vai ter que brigar, o elenco do Flamengo é o mais qualificado da América do Sul. Ele queria o quê? Sabendo que tem um treinador que pensa o jogo de uma forma diferente da característica dele. É difícil, ele tem que se acostumar com isso. Então é bom para ele repensar um pouco também. Acho que ele queria um pouquinho mais de tempo. Não dá um pouquinho mais? Então, eu particularmente discordo da punição ao Pedro. Nesse momento, eu não discordaria se não tivesse ocorrido o episódio do soco. Tá. O Pedro, de fato, falhou. O Pedro cometeu um ato de indisciplina ao se recusar a aquecer. O Pedro tem deixado a desejar nos treinamentos. A comissão técnica do Sampaoli tem cobrado mais entrega dele, mas isso daí pode se resolver, sim, com medidas disciplinares, desde que não tivesse ocorrido um caso extremo, um caso grave de violência no ambiente de trabalho. Por causa desse episódio, eu vejo que o Flamengo poderia ter sido mais sensível, porque ao punir o jogador, ao multá-lo e ao suspendê-lo de uma partida, na mesma semana em que ele leva um soco, em que ele é agredido no ambiente de trabalho, de certa forma, o clube transfere a culpa para a vítima. Então, isso é algo muito delicado, porque torna o ambiente para o Pedro insustentável. Daqui por diante, eu não consigo imaginar o Pedro com uma cabeça boa para trabalhar, um ambiente ali em que ele se sinta aceito e acolhido. E, ao fazer isso, o Flamengo fecha portas para uma reconciliação, tanto do Pedro com a comissão técnica, com o Sampaoli, quanto com o próprio clube. Então, eu vejo que o Flamengo falhou nesse aspecto. Entendo e não estou passando pano para as falhas do Pedro. Sim, de fato, ele cometeu. A indisciplina dele. Sim, ele cometeu e ele poderia até ser punido, como foi o Gabigol, muitos rubro-negros. Mas nem a multa, nem a multa, nem a questão financeira? Nesse momento, não. Eu esperaria a poeira baixar. Esperaria, de certa forma, o Pedro superar esse trauma, porque é um trauma, é uma humilhação você ser agredido no ambiente de trabalho. Então, quando a poeira baixasse, senta com o Pedro, conversa, ali expõe os erros dele, mas ao puni-lo dessa maneira,
o Pedro sai como culpado num episódio de agressão que foi gravíssimo, que transcende, nada justifica a violência. E a partir do momento em que o membro da comissão técnica recorreu a isso, o Flamengo poderia ter sido mais sensível com o Pedro, o que é diferente de passar pano. Mas você entende assim, Natália, que de certa forma a responsabilidade ou a culpa foi transferida ao fato, depois do Pedro ter sido punido, suspenso? Não, porque eu acho que são parcelas diferentes. Uhum. Quem é o culpado, de fato, pela agressão foi mandado embora, foi embora. É verdade. Né? E a questão da indisciplina, a gente já viu que em outros casos não é uma coisa que o Flamengo adota. Já aconteceu com o Gabigol, o Everton Ribeiro já foi chamado a atenção uma vez. Vidal, então, né? O próprio Vidal. Então, não tem isso do jogador se colocar acima de uma questão hierárquica. Mesmo nesse caso delicado que o Breider levantou. Mesmo diante da agressão. Mesmo com esse caso delicado, eu acho que é manter as rédeas. A gente fala tanto de ter uma gestão ali mais, né, segurando. Eu estou um pouco contra a relação do Breider de não fazer isso nesse momento e fazer depois. Talvez depois fosse pior ainda. Agora, o Pedro tem na sua mão a condição de buscar a justiça e romper o contrato e buscar o caminho dele. Tá. Ele tem essa condição. Ele não precisa ficar preso ali. Se tá ruim, dificilmente hoje o Flamengo vai mandar o São Paulo embora. O time está começando a acertar, está começando a jogar. E agora tem uma questão de jogador. Você manda uma comissão técnica embora hoje ou você manda um jogador que não tem sido tão utilizado? Pune um jogador. É um bom assunto, tá, Breiler, pra gente na sequência do programa falar, porque eu vou querer saber a opinião do Rafa, já que ele tá no Maracanã também, acompanhando bastidores do Flamengo, pra gente voltar nesse tema de às 9 horas da noite, na ESPN, tem esse jogaço e o Pedro Henrique conta pra gente. Valeu, pessoal. O Flamengo segue numa semana bem conturbada às vésperas do confronto com o Olímpia. Nesta quinta-feira, 21 horas, transmissão exclusiva da ESPN. O Flamengo multou e também suspendeu o Pedro por um jogo nesta quarta-feira. Tudo por conta do fato dele não ter aquecido. Se recusou a aquecer na partida contra o Atlético Mineiro no último fim de semana. Vitória do Flamengo de 2-1 pelo Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte. O Pedro depois foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes, que já deixou o clube, mas ainda assim o Flamengo puniu o jogador, entende que foi uma falta grave. No entendimento da direção, o Pedro, ao se recusar a aquecer, se recusou também a entrar em campo. Então, uma multa, geralmente o padrão do Flamengo é 5% do salário, também um jogo de suspensão, fica fora da relação dos jogadores para o jogo contra o Olímpia nesta quinta-feira. É uma punição dada pela diretoria e não pela comissão técnica, o técnico Sampaoli. Então o Flamengo vai ter que lidar com essa situação do Pedro a partir de agora. Em relação ao jogo, o Flamengo faz a sua preparação. Davi Luiz e Ayrton Lucas, que tinham problemas nos joelhos, devem voltar para esse jogo, pelo menos ficar à disposição do Sampaoli. O Pulgar ainda não, lesão muscular, se recupera, mas o quadrado mágico vai estar ali na frente. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. No meio de campo, Thiago Maia e Gerson, muito provavelmente. E aí fica a dúvida na defesa se Léo Pereira ou o Davi Luiz, quem vai fazer a dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Nas laterais, Felipe Luiz, também o Wesley no gol, o Matheus Cunha. O Flamengo tenta nessa janela ainda, último dia, últimas horas, tentar uma contratação. O Wendel ficou muito difícil, o Zenit pediu mais de 20 milhões de euros, mas há nomes ainda sem contrato aí no mercado, livres. Até dia 8 de agosto é a inscrição para a Copa do Brasil. O sósia do Pedro pelo menos está lá, está confirmado para o jogo de hoje. Eu vou chamar o Rafa Marques, que está no Maracanã, e atenção com informações, novidades no Flamengo. Não é só o desfalque do Pedro, mas parece que o rubro-negro ganhou aí novos desfalques para o jogo dessa noite. Quem que está fora, hein, Rafa? Quem está fora são o zagueiro
Léo Pereira e o lateral esquerdo Felipe Luiz. Ambos acabam de ser vetados para o jogo de hoje, pelo menos em caráter oficial, porque o Flamengo, Bruno, Breiler e Nath divulgou no seu Twitter há pouco essa informação de que eles não estão em condições para este compromisso contra o Olímpia. Com isso, estão desfeitas duas das dúvidas que estavam aí circulando envolvendo a escalação do Flamengo, porque o Ayrton Lucas vai ser o lateral esquerdo e o Davi Luiz vai ser o quarto zagueiro. Eu estou aqui no banco de reservas do Maracanã, esse confortável espaço, já que o assunto foi Pedro ao longo de toda a semana, e hoje ele é uma peça a menos na opção de jogo para o técnico Sampaoli, além desses dois nomes que a gente acabou de trazer. Do ponto de vista de opções de jogo para o treinador, o Flamengo tem menos, mas é a hora que aparece a tal qualificação do elenco. Por exemplo, hoje o Pablo vai ser uma opção para a zaga no banco de reservas. São Paulo tem usado esse jogador algumas vezes. Outra situação também que deve acontecer ao longo da partida: Luiz Araújo, Cebolinha, opções de velocidade. O Flamengo tem uma tendência a enfrentar um adversário que vai jogar muito fechado, com provavelmente uma linha de 5 no meio campo. Então isso obriga o Flamengo a buscar alternativas, e jogar mais pelos lados do campo é uma boa saída. Então, ao longo da partida, se for necessário, esse banco de reservas aqui que vai estar preenchido essa noite vai ser uma boa opção para o treinador. O Flamengo defende esta noite aqui no Maracanã uma invencibilidade de 4 anos e 4 meses, jogando partidas de Libertadores no seu estádio. São 23 jogos de invencibilidade. Contei com o apoio aqui do nosso bravo Diego Ferron na apuração desses números. E a última derrota foi aquela de 2019, quando perdeu para o Pearol por 1-0. E naquela oportunidade o Gabigol foi expulso. O Flamengo ainda era dirigido pelo técnico Abel Braga. Há sempre aquela expectativa de uma quantidade grande de torcedores essa noite, mais de 64 mil. E o Flamengo precisa manter um aproveitamento nessa edição de Libertadores de 100%. Em casa, 3 jogos e 3 vitórias, porque como visitante é muito ruim. São 2 empates e uma derrota. E a decisão da vaga vai ser semana que vem, lá em Assunção. Bruno? A gente está vendo, Rafa, enquanto você fala, ou agora exatamente, na nossa tela, os números do Pedro com o Vitor Pereira e com o Sampaoli, já que é assunto como você estava mostrando aí pra gente, tá? A gente vê principalmente que a média de gols marcados, ela diminui bastante com o Sampaoli. Os minutos também diminuem e ainda assim as assistências, e a gente discutia na primeira parte do programa a questão da punição, né? Não só da multa, mas do fato de suspendê-lo da partida de hoje. Nesse caso, eu acho que assim, suspender o Pedro do jogo também é punir o time, né? Também é punir o Flamengo. Depende de como está o clima internamente, né? Também. É que no Flamengo tem precedentes. O Flamengo com o Gabigol, por exemplo, 2021, Gabigol não se representa, alegou uma lesão voltando da seleção, ficou fora de um jogo. Depois que retornou da seleção da Copa América, ele recebeu essa punição. Ele recebeu a mesma punição, é isso? Ele foi suspenso também de um jogo. Tá. Só que, para mim, esse precedente não se aplica, porque no caso do Gabigol não ocorreu uma situação extrema como a do Pedro. O Gabigol não foi agredido no seu ambiente de trabalho. Então, por isso, essa é uma situação muito peculiar do Pedro. Eu vejo que a diretoria do Flamengo poderia ter uma sensibilidade maior agora, que não significaria passar a mão na cabeça do jogador, mas entender o que ele passou, que não é normal. Ele poderia ter feito qualquer coisa, poderia ter se recusado a entrar na partida, poderia ter tirado a camisa do Flamengo, atirado no chão. Ninguém merece ser agredido no ambiente de trabalho, muito menos no futebol, que a gente sabe que é um ambiente muito bélico, um ambiente que envolve muita emoção e muita paixão. Então, por tudo isso, por essa agressão que o Pedro sofreu, eu vejo que essa punição chega numa hora ruim, numa hora em que o Pedro ainda está assimilando tudo isso, em que o Pedro, de certa forma, está traumatizado com toda a repercussão do evento. E não, mais uma vez, o Pedro errou de fato. Claro. Ele cometeu um erro, uma indisciplina. Mas o Flamengo, nesse momento, acaba jogando mais lenha na fogueira, deixa a situação do jogador insustentável, atira o jogador, de certa forma, aos leões e, para mim, transfere uma parte da culpa à vítima. Você acha que é uma situação insustentável? Eu já vou ouvir o Rafa também, mas antes a Natália, porque eu também estou imaginando o seguinte: se antes do final de semana... No final de semana, né? Sim, no sábado. Foi isso, no sábado. Se antes do final de semana o Pedro já estava incomodado com algumas coisas, imagina agora, né? Que agora ele continua sem entrar, ele foi agredido, ele levou uma multa e está suspenso. O que me chama a atenção é que na nota em que o Pedro cita, ele fala que já havia um sofrimento psicológico ali, já vinha acontecendo algumas coisas que não era... O soco foi a gota d'água para transbordar
o copo, o balde, enfim. Mas eu entendo que é uma necessidade de correção e disciplina. O Gabigol, quando falta ao treino, ele é punido, sai do próximo jogo. O Pedro faltou no treino seguinte, punido, e aí tem a questão da multa por se recusar ainda a treinar. Eu acho que é uma linha muito tênue. É uma linha muito difícil, tem um equilíbrio, tem que ter o bom senso da diretoria de entender que a agressão é algo que extrapola qualquer limite, e aí tem que ter uma conversa, mas tem uma questão também de hierarquia. Alguém tem que tomar o pulso e ir à frente disso tudo. Se não era o Sampaoli, que devia ter feito isso antes, Sampaoli, ao observar que tinha uma dificuldade de conversa entre o seu preparador e um dos principais jogadores do Flamengo, isso aí já tinha que ter sido resolvido antes. Sim. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Sim. Não deu certo, diretoria, está acontecendo isso, isso e isso, e a gente precisa resolver. Aconteceu o que aconteceu e agora a bomba estourou. Para o Pedro é horrível, para o Flamengo é horrível que perde um jogador de uma referência muito grande dentro da área. Eu acho que todo mundo sai perdendo nessa história. Acho que as coisas tinham que ter sido tomadas de uma outra forma, mas concordo com a advertência e a multa. Depois de uma semana de muitas polêmicas no Flamengo, o foco do time hoje é o primeiro duelo contra o Olímpia no Maracanã. O atual campeão da Libertadores quer sair na frente na disputa por uma vaga nas quartas de final. E tem uma boa vantagem para esse jogo em casa. O rubro-negro é inclusive o melhor mandante entre as equipes brasileiras neste período. Nos últimos 4 anos, em 27 partidas disputadas no Brasil, foram 23 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, com um aproveitamento de 88% jogando dentro de seus domínios. A única vez que perdeu no período foi para o Peñarol, por 1-0 na terceira rodada da edição de 2019 no Maracanã. Somente este ano já são 12 vitórias consecutivas como mandante. Além disso, o time da Gávea tem uma outra marca expressiva. O Flamengo tem uma invencibilidade de 19 jogos em mata-mata, considerando partidas no torneio continental e da Copa do Brasil. A última derrota do time foi contra o Atlético Mineiro em 2022. O rubro-negro está a 26 jogos seguidos balançando as redes na Libertadores. E para a disputa, Ayrton Lucas pode pintar no time. Ele treinou normalmente durante a semana e tem chances de ser relacionado. Davi Luiz também esteve nas atividades. Léo Pereira ainda segue como dúvida. Eric Pulgar é desfalque certo. O volante ainda se recupera de uma lesão na coxa direita. Pedro também está fora por decisão da diretoria. Flamengo e Olímpia se enfrentam às 9 horas da noite no Maracanã. Lutando para manter a invencibilidade e com o apoio da torcida, o rubro-negro vai com tudo no duelo em casa. Além dessas baixas aí que a Alce passou, também tem uma atualização. Felipe Luiz e Léo Pereira estão fora por tratamento, né? De dores no músculo posterior da coxa, os dois no mesmo lugar, é isso? Vale ressaltar que o Léo Pereira deixou o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro sentindo dores. E o Felipe Luiz não, foi depois do jogo. Inclusive, eu já venho falando isso aqui. O Felipe Luiz fez 2 jogos seguidos. E 2 jogos que exigiram muito da parte física. Ele foi muito bem contra o Grêmio e contra o Atlético Mineiro. A gente percebe. O Felipe Luiz, fisicamente, ele não consegue mais, não aguenta mais. É humano, isso não é uma crítica. A idade está chegando para ele. Não tem jeito. Então, assim, faz parte, o Ayrton Lucas retorna, mas eu ressalto aqui, eu acho que o Flamengo deveria focar na contratação de um lateral esquerdo pensando no segundo semestre. Mas, pelo visto, a diretoria não pensa dessa forma. Ô, Vene Casagrande, quero saber se tem drone do time. O povo pede. Vi aí, Vene. Fernanda Maia, padrão São Paulo. É só na preleção. Vocês podem esperar lá nas redes sociais do SBT, @Vene Casagrande também, que lá a gente solta depois da preleção. Hoje até perguntei para uma pessoa lá do Flamengo, que acompanhou o treino do Flamengo hoje teve treino pela manhã, e ele disse o seguinte: Vene, quando o jogador acha que não tá. Essa é uma gíria do mundo da bola. Então, assim, querendo dizer... Só Pedrosa entendeu. Eu gosto. Mas é verdade. Quando você acha que vai jogar, você não vai jogar. Então, assim, o São Paulo, ele muda muito. Então, tem que esperar a preleção, não tem jeito. Eu confesso que eu tô curioso para ver essa escalação. E, assim, o Pedrosa, é o primeiro jogo depois de uma polêmica forte, né? Sim. A gente falando de grupo, questão social, psicológica, porque não atinge só um jogador, que no caso foi o Pedro, com todo o problema que aconteceu, que a gente já noticiou aí durante a semana. Mas é obviamente que o Pedro tem amigos, que outros jogadores estão talvez até insatisfeitos com uma situação ou outra, e a gente não sabe quem é e o que não é. Mas a gente sabe que numa questão social isso provavelmente acontece. Essa é a primeira prova aí do Flamengo de como ele vai terminar essa temporada depois de um problema bem grande, né? Fernanda,
Eu tô te fazendo uma escada pra É você. o seguinte. Tá? Eu tô fazendo uma escada pra você. Presta atenção. Eu tenho 29 anos. Eu conheço o Flamengo há 29 anos, que é o maior rival do Vasco. Sim. Quando acontece esse tipo de coisa, no coisa ruim, Delegacia, essas coisas? é bom pra eles. Gente! Não tem nenhum clube que consegue contornar crises melhor do que o Flamengo. É verdade. Não existe. No Brasil não tem. O que você Não tá tem. rindo, Venê? Agora que passou, vamos falar a verdade? Esse é o verdadeiro Flamengo. Agora o Flamengo vai, pô. Pô, em 2009 foi assim com o Adriano, queimando perna, entendeu? Não tem jeito, pô. Agora vai. Agora é o verdadeiro Flamengo. Ele pisou na lâmpada. Ah, foi, é verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe. Pisou na lâmpada. Coisa ruim. Entendeu? Entendi. É difícil coisa ruim. Então eu não acho que vai dar nada de errado. Dito isso, 4x0 Flamengo hoje. 4x0 Flamengo. Eu fico imaginando São Paulo e Pedro nos corredores do Ninho. Nem se falando. É sério, não estão nem se falando. Inclusive, a gente falou de gestão de grupo aqui. No domingo, Gabigol está suspenso contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. O certo é colocar Pedro. Não é? Se ele não colocar o Pedro, no caso o São Paulo, ele não colocar o Pedro, pra mim vai ser um erro. Porque é o momento dele virar pro Pedro e falar assim, ó, vamos fazer as pazes? Eu vou te colocar, você vai ter a chance de jogar como titular, fazer gol e pronto, E não ficar é só tudo bem. isso. Sabe por quê, Fernando? Não é só se ele fizer gol, a torcida vai voltar a abraçar o Pedro. É bola na rede que importa. E tem um outro detalhe. Não é só... vamos fazer as pazes. Se você tem um jogador, que é o Gabigol, e ele não pode jogar, tá? Tá definido. E você tem um reserva imediato. Que quem é o reserva imediato? Quem é? Pedro. É o Pedro. E ele não coloca o Pedro, aí tá decretado que não vai mais usar o Pedro. E melhor, pior, na verdade, o Flamengo tem outro centroavante? Que eu saiba... Tem o André, que é um jovem, mas é um pouco jovem. entra. Então, assim, a certeza do Pedro entregar resultado é muito maior do que qualquer outro jogador do Flamengo. Eu acho que, além disso, o próprio Sampaoli, se ele estiver pensando não só numa reconciliação, é pensar no próprio Flamengo, é pensar no próprio time dele. O Pedro em campo, o Flamengo tem mais chance de ganhar. Inclusive, Pedrosa, pensando em Flamengo, eu vou dar minha opinião. A gente é pago para dar opinião aqui. Pago pra isso. Eu acho errado o Flamengo punir o Pedro, tirando o Pedro do jogo de hoje. Porque a partir do momento que você faz isso, você está punindo o Pedro, beleza. Mas também você está se punindo, você está punindo o clube. Faz sentido. Porque a gente está falando de um jogo extremamente importante pela Libertadores. certeza. E o Gabigol é um ser humano, ele pode muito bem se machucar no início da partida. E aí, você vai fazer o quê? Concordo. Então, eu acho errado esse tipo de postura. É uma advertência ao jogador? Eu também Beleza, acho. bacana. E já deu lá o negócio de multa, É né? isso. E já foi feito isso com o Gabigol, né? Foi Em feito outra com o oportunidade. Eu acho também completamente sem Quando ele nexo. chegou atrasado pro treino lá, quando ele voltou de Não, Santos. recentemente Não, que ele foi discutiu com o recentemente, Marcos ele Braz. ficou fora do jogo Ele também. ficou fora do jogo. Por questão disciplinar. Foi Eu acho isso que mesmo. isso é punir o Flamengo também. E não foi, mas Eu acho que foi não faz aquele sentido. estava em Santos, ele voltou. Não. Foi Essa quando vez ele... ele outra coisa. Foi quando São ele vários. discutiu, com o Eu gosto, Marcos que é muita Braz. Aí sabe o né? que vai acontecer? Gol do Gabigol hoje. Bota aqui na tela o palpitão. Tá Aí, mas falando sério, se eu fosse o Gabigol fazendo gol, pô, mostra a camisa do Pedro, ó, tamo contigo, não? Sei não, hein? Não sei não. Para vocês dois. Sei não. Bota aqui na tela o palpitão. Aí. Ó, a última eu acertei, tá? Eu também. Vale Vocês ressaltar, dois 1 a 1. acertaram. Eu falei primeiro, empate com gols. Eu falei, vai ser empate com gols. E você também falou, e o Pedrosa Falei deu que o flu, né? Fluminense ia ganhar. Mas eu falei pra você, não sei que parque que eles botam isso. Depois ninguém confere. Ninguém confere. Ninguém nem tá aí pra gente. Né? Igual... Vocês lembram que tinha uma certa pessoa que ficava tirando foto minha com o primeiro lugar? Nunca mais, né? Teve isso? Não lembro, É Bateu com a verdade, cabeça? é verdade. Olha aí. Ah, mas essa pessoa tá de férias também. Vamos ver quando ele voltar. Não, ele tô vai falar? esperando ele tirar foto minha com o primeiro lugar, que, como ele disse, aproveita que é só essa rodada. Bota aí, Flamengo e Olímpia. Eu vou começar, hein? Pra mim, vitória do Flamengo. E vou dizer uma coisa pra Não vocês. vai falar placar, não? Fala Não, placar aqui, também. aqui é só dizer quem ganha e quem perde. Fala o placar, cara. Eu acho que vai ser tipo assim, 3x1 pro Flamengo, uma vitória musculosa. É a minha opinião. Você, Pedrosa? 2x0 Flamengo. Putz, mesmo placar que eu botei, Você também? 2 a 0. Eu acho que vai ser uma vitória musculosa do Flamengo, na minha opinião. Por toda essa situação aí, essa leitura... Coisa ruim, ele não perdoa. Gente, Tu tem que falando entender sério, isso. olha só, vamos Fala, lá. Vini. A última vez que o Flamengo perdeu no Maracanã Nos últimos pela 21 Libertadores jogos, o Flamengo foi em só 2019. Você vai se recordar desse jogo, eu tenho certeza disso. Com o Abel Braga ainda, a Arrascaeta no banco. Ah, sim. Lembra disso? Lembro. E o Abel não colocou, podendo fazer mais uma Esse substituição. foi o estopim da saída do Abel, né?
Foi o começo do fim, É, digamos assim. Hoje tem quarteto em campo, Maracanã lotado, é o Império do Mal, filho. Bruno Henrique. Tem que aceitar o Império do Mal. Ingresso esgotado. Eu já cansei de brigar contra isso, entendeu? Quem não aceitou isso ainda é maluco. Já foi época que eu perdi minhas quarta-feiras, minhas quinta-feiras. Eu já tô até vendo Flamengo. a entrevista do Gabigol depois do jogo. Flamengo não é Big Brother. Ah, tem eles também. Empate. Eles gostam de... É o Isso, tal. ó, cuidado aí, ó. Cuidado aí, ó. Ó o nudes aí. Veneno, não sei o que, viu? Ai, meu Deus. Gente, que loucura. Arquivo confidencial? Olha lá, Veneno. Você andou mandando alguma coisa pra alguém? Não. Então tá tranquilo. Ah, oi, Big Boys. Olha só. Fala galera, chegamos mais um fim de vídeo aqui, mas tem informações aí, né? Que nos últimos 45 minutos do tempo ali, né? O Flamengo tentou mais uma vez contratação de Wendel e Claudinho, né? No último dia. Então o Flamengo ali tentou ali convencer, né? Com um valor de 15 milhões de euros pelo jogador, né? Mas o Zenit não aceitou. E o empresário de Wendel, né, chegou até ir para a Rússia para tentar resolver a situação, né? Já que o atleta desejava vir para o rubro-negro, né, jogar no Flamengo. Então, o Wendel tem um contrato com o Zenit e pretende jogar lá, né? Os russos não queriam liberar o jogador para o Mengão. Sendo assim, né, vai ficar para a próxima janela o Flamengo tentar a contratação de Wendel e Claudinho no Flamengo, né? Mas o Flamengo ainda está correndo atrás aí de De La Cruz, né, para fechar logo, e também um substituto imediato aí, né, para ajudar aí Arrascaeta descansar ali no segundo tempo. Então, valeu e até o próximo vídeo.